Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, começo por cumprimentar o Dr. José Gonzaga Rosa e agradecer as informações e as explicações e o detalhe da informação que tem trazido a esta Comissão. Agradeço por isso e, tendo em conta que por exigências aqui de trabalho da Assembleia, houve um momento por outro que eu fui obrigado a ir a outra reunião. Se eu porventura repetir alguma pergunta que já tenha sido feita, peço desculpa e eventualmente até podemos passar essa. Mas eu gostava de começar por regressar ao tema do chamado comparador público e daquilo que no vosso relatório surge com a designação do custo público comparável, a designação técnica que tem vindo a surgir, e da referência que fez há pouco, quando notou que, aliás, como está escrito no relatório, que as subconcessões foram lançadas as subconcessões EP foram lançadas por resolução do Conselho de Ministros com base no pressuposto do desenvolvimento pela via das PPPs. O modelo já estava definido nessa resolução do Conselho de Ministros. E eu, ao ler esta frase e ao ouvi-la, recordo-me de, nesta sala, há vários anos, nessa altura em que se colocou a questão das subconcessões e de se avançar com esses contratos, o Dr. Almerino de Marcos, então Presidente da EP, foi questionado por nós, por mim, pelo meu partido, em relação à inexistência de comprador público. E, de facto, o então Presidente da EP remeteu-nos para essa resolução do Conselho de Ministros, dizendo que a gente não tem nada que fazer comparações porque a escolha está feita. E está feita pelo Estado. E eu gostava, independentemente do problema, eu diria, político, estratégico, do problema da racionalidade económica, de definir à partida que há uma escolha e que há um caminho único, que é o do modelo PPP, seja lá como for e quando, eu gostava de lhe perguntar, da análise inclusivamente jurídica que esta auditoria fez, se considera que isto é suficiente para dispensar o comparador público. Eu digo é a questão de invocar essa escolha para não cumprir a lei no que diz respeito à exigência da apresentação do comparador público. Não estou a questionar a resolução do Conselho de Ministros nesta sede. Isso questiono politicamente do ponto de vista da aberração política e económica que significa. Eu digo é depois a parte de ir buscar aquela resolução do Conselho de Ministros e ignorar a existência dessa obrigatoriedade em sede legal, nomeadamente. Faço-me entender, Sr. Doutor. Teria sido, nem que fosse pelas melhores práticas, teria sido de facto útil ter-se a própria decisão política ter-se munido, mas é como lhe digo, eu desconheço a fundamentação da decisão política. Obrigado. E, portanto, não posso, como é evidente, especular sobre a sua fundamentação. Eu gostava de fazer uma pergunta, ainda nesta sequência, sobre a questão do que eu chamaria a credibilidade dos comparadores públicos. Houve pessoas que já depuseram nesta comissão de inquérito a quem nós perguntamos se alguma vez tinham visto um comparador público. A maior parte disse-nos que não. A verdade é que, em alguns casos, a comparação entre os resultados expectáveis de um empreendimento que recorresse ao modelo PPP versus o recurso ao modelo empreitada ou gestão pública eram favoráveis para a opção PPP, tendo em conta as derrapagens habituais, tendo em conta o histórico e o referencial comparável de derrapagens, atrasos, etc. Ignorando os reequilíbrios financeiros, os problemas todos associados à história concreta e à experiência concreta das PPPs, mas que depois não são imputáveis porque estão contratualmente previstos e então desencadeiam outros processos à margem que não ficam considerados como derrapagem. Julgo que me faço entender. Qual foi a apreciação, se é que fez alguma análise, deste problema, digamos, da sustentação técnica e da abrangência, do caráter fidedigno e abrangente ou não da efetiva comparação entre o modelo PPP e o modelo de gestão pública? Nestas PPPs
aconteceu muito isto, nestas subconcessões, há obras que ainda hoje estão para recomeçar, estão paradas ainda agora, não é? E, portanto, tem Baixo muito... Alentejo talvez tenha sido diferente e Algarve, ou também integra nesse caso. Então digamos que o caráter mais favorável para o modelo PPP só aconteceria na vida real se essas alterações a meio caminho nunca acontecessem, ou seja, se o contrato fosse aplicado de uma forma tão estável que garantisse que essas novidades que acontecem durante o caminho não se repercutissem em reequilíbrios financeiros, geralmente a favor das concessionárias. Eu gostava de colocar a questão, antes de tocar neste ponto das alterações dos contratos e renegociações, ainda sobre a questão das análises custo-benefício. E gostava de perguntar se a avaliação que foi feita se refere essencialmente ao custo-benefício das infraestruturas a construir ou ao custo-benefício do modelo de financiamento e gestão em PPP versus o comparador público, digamos assim. Porque há variáveis e há análises em cada uma destas questões. E na parte das infraestruturas e seu respectivo custo-benefício do ponto de vista do value for money, como dizia, em termos da própria obra, eu gostava de perguntar se foi calculada ou recalculada a relação custo-benefício e o impacto por via das ditas externalidades da introdução de portagens. Tendo em conta o número de tráfego que passava a ter, o impacto na economia local, etc. Esta questão foi ponderada? Sim. Na renegociação não foi. Não foi. Na renegociação não foi feita a análise custo-benefício social e económico-social resultante dos impactos da introdução de portagens. Nessa perspectiva, não foi. Eu gostava de colocar uma questão sobre a renegociação das concessões, que falou há pouco, em particular sobre as ex-scut, não é? E os benefícios daí resultantes. E pergunto-lhe o seguinte: o pressuposto volume de tráfego, enquanto variável para esse cálculo dos benefícios eventualmente gerados, e depois vendo para quem, esse pressuposto, o variável volume de tráfego, é o mesmo considerado para o cálculo dos benefícios, ou também foi revisto para efeito dessas contas? Ou seja, o volume de tráfego considerado como variável reporta-se ao inicialmente previsto no caso base, ou é alterado também enquanto variável, tendo em conta a revisão que é feita do consultor internacional para o volume de tráfego que recorreram? Está-se a referir aqui, Sr. Deputado, a estes valores que eu acabei de lhe dar? Aos que falou há pouco em relação ao valor do tempo? Não, relação às renegociações das ex-scut e dos benefícios gerados para o Estado ou menos gerados para o Estado em Grande Lisboa e Norte, etc. Sim. Os senhores reviram ou verificaram esses dados? Nós. Os senhores verificaram os pressupostos macroeconómicos dessas estimativas? Isto é, nós estávamos perante previsões de tráfego baseadas no cenário macroeconómico pré-crise ou já tendo em conta a realidade económica posterior? Eu agradeço-lhe muito. É precisamente esse o ponto que eu estava a ter em conta, porque se nós verificarmos que todo o cálculo, nomeadamente em termos de encargos líquidos destes negócios, destes contratos, é baseado em estimativas de receita com pressupostos de portagens em função de volumes de tráfego que têm cenários macroeconómicos totalmente diferentes e que há 3 anos atrás eram muito inseguros, digamos assim, nós podemos estar a falar de encargos líquidos que podem ser medidos a 10 anos ou a 15 anos, já para ir para o final das concessões, podem ser estes que aqui estão ou o dobro. Quer dizer, eu nem sei se isto é exagero. Posso estar a exagerar muito ou nem por isso. Mas a dificuldade de fazer a estimativa relativamente aos encargos líquidos deste tipo de contratos para o Estado revelam, numa dimensão gigantesca, uma situação que é preocupante pela imprevisibilidade do impacto nas contas públicas. Uma coisa é certa, as pessoas têm que pagar. Pagam portagem. Com isso já contam. Isso já sabem. E outra coisa que é certa, para as concessionárias, estas renegociações funcionaram como uma espécie de blindagem ou de seguro de vida. Eu vou terminar, Sr. Presidente, lendo um parágrafo da página 124 do relatório,
que diz que antes das renegociações o vale dos pagamentos de escudo do Estado às concessionárias ascendia a 3.579,1 mil milhões. Após as renegociações, o vale do esforço financeiro aumentou para 3.667 mil milhões, ou seja, na prática, as concessionárias mantiveram as expectativas de receitas apresentadas antes das renegociações, conseguindo, através dos novos acordos, valores de receita iguais para um risco menor, dada a transferência do risco de tráfego para o Estado. Fim de citação. Ora bem, o que isto para nós representa é a confirmação do alerta que vinhamos trazendo relativamente à partilha de consequências, digamos assim, e de implicações económicas da profunda transformação que ocorreu no país e no mundo a partir de 2008, em que o Estado, ainda por cima desencadeando um processo negocial por sua própria iniciativa, portanto com a alteração unilateral, conferindo, como disse há pouco e muito bem, uma posição negocial incomparável para a contraparte, para a concessionária, e ainda por cima com aquilo que nos revelou, que nos parece particularmente relevante, de o princípio estabelecido de que a tira acionista efetiva não podia ser alterada, tinha que se manter em relação a estas concessões, e portanto, quando neste caso esta crise, e termino, Sr. Presidente, esta crise económica acontece para as populações, para as empresas e para o Estado, não tanto para as concessionárias. Esta é a conclusão que eu retiro da leitura que faço desta informação. Eu gostava era que nos confirmasse se há ou não aqui uma situação de proteção que objetivamente resulta para estas concessionárias destes processos negociados. Já vai na segunda ronda. Dá-me licença que responda a esta questão. Na realidade, as renegociações alteraram de forma significativa a matriz de risco. É verdade. Isto é, o risco de tráfego que estava no modelo SCUD, na parte, ou estava do lado do concessionário, se bem que mitigado, porque havia bandas de tráfego e, portanto, não estava totalmente no lado do concessionário. E veja-se a propósito do caso do Metro Sul do Tejo. Nós acabámos de ver o Metro Sul do Tejo, onde havia uma banda mínima de tráfego que tinha que ser garantida pelo Estado, que na realidade nunca era atingida, e portanto o Estado é que tinha que lhe dar. E portanto, no regime das CUDs, de facto havia um risco de tráfego na parte da concessionária, que depois foi alterado, e neste momento o Estado assume na realidade totalmente o risco de tráfego, ficando o risco da disponibilidade da parte da concessionária.